Fala galera! As viagens turísticas são uma oportunidade única de conhecer o mundo e se familiarizar com lugares novos e nunca antes vistos. Uma das principais viagens do turismo é a sua diversidade. Assim, todos podem encontrar algo do seu gosto. Enquanto alguns se familiarizam com as atrações locais, indo a parques e museus, outros buscam fortes emoções. Só que a vida é uma coisa muito imprevisível. E às vezes, uma tentativa de obter uma dose de adrenalina pode acabar se transformando em uma situação que põe a vida em risco. Como você já deve ter adivinhado, hoje falaremos sobre os locais turísticos mais perigosos, nos quais as coisas podem facilmente dar errado. Olho na tela! Reino dos Elefantes. É provável que muitas pessoas curtam alimentar patos e cisnes nos parques, quando tem essa oportunidade. O barulho da água espirrando e dos sons engraçados que as aves emitem. Só de pensar nisso já dá uma certa calma, não acham? Agora imagine que alguém pegou e substituiu os patos por crocodilos. Você pode não acreditar, mas alimentar crocodilos é uma atividade turística de verdade, para a qual existem filas. Este lugar se chama Reino dos Elefantes e está localizado na província de Chonburi, na Tailândia. Obviamente, aqui existem elefantes. Ele não recebeu esse nome à toa. No entanto, não foi por causa deles que o parque ganhou fama mundial. Em 2016, estas fotografias aqui viralizaram na internet. Elas mostram um grupo de turistas chineses. As pessoas sorriem e tranquilamente balançam varas, nas quais estão presos pedaços de carne. Ninguém parece estar preocupado que a estrutura onde estão parece muito, mas muito frágil. Não, sério, basta olhar mais de perto. A grade parece meio enferrujada. A coisa toda flutua com a ajuda de barris. E enquanto isso, há um enxame de dezenas de predadores mortais e perigosos bem debaixo dos pés dos turistas. Não queremos nem imaginar o que aconteceria se esta frágil embarcação começasse a afundar. Não fomos só nós que achamos que essa é uma diversão duvidosa. As fotos deram tanto o que falar que a polícia local até fechou o parque por alguns meses para verificar a segurança do local. Cavernas submarinas. Quando há algumas dezenas de metros de água acima da sua cabeça, é fácil imaginar cenários em que algo dá errado. Afinal, não é por acaso que os mergulhadores muitas vezes se tornam protagonistas de filmes de terror e suspense. No entanto, somente a água não é tão assustador. Agora, uma caverna cheia de água é uma história completamente diferente. Em caso de perigo, não dá para simplesmente subir à superfície, você dará de cara com uma pedra. Além disso, não é difícil esquecer qual a direção correta a seguir. Afinal, não é raro que as cavernas sejam complexos labirintos naturais. Para nós, isso já seria suficiente para nunca querer tocar num equipamento de mergulho na vida. No entanto, existem pessoas que não têm medo nem de mergulhar, muito menos de mergulhar em cavernas. É justamente para elas que esses lugares turísticos surgiram. Um deles é Budapeste, uma cidade grande, a capital da Hungria. Surpreendentemente, logo abaixo dela estão fontes termais com uma ampla rede de passagens e cavernas. Todas elas estão cheias de água e atraem mergulhadores curiosos de todo o mundo. Canais estreitos de 15 a 20 metros de comprimento, cavernas rasas, cavernas profundas, zonas cheias de dióxido de carbono venenoso. Tudo isso pode ser facilmente encontrado aqui. Naturalmente, este não é o único lugar assim, e em cavernas como estas, em diferentes partes do mundo, regularmente ocorrem incidentes desagradáveis. Mesmo os mergulhadores mais experientes não estão livres de passar por isso. Afinal, o equipamento pode simplesmente falhar no momento mais inoportuno, e não estamos nem falando da possibilidade de um súbito colapso e da doença de descompressão. Torre de Macau. Quando você começa a pesquisar sobre esta região administrativa da China, as primeiras coisas que chamam a atenção são os centros de negócios, as casas de jogos e as boates. Tudo isso, é claro, atrai turistas, mas isso não nos interessa agora, pois nesses lugares a única coisa em perigo é a sua carteira. Vamos dar uma olhada melhor na Torre de Macau. Este edifício está incluído na lista dos edifícios mais altos do mundo. A altura da atração turística é de 338 metros. Agora imagine, cerca de 230 metros dessa altura são usados para a prática de bungee jumping.
Um salto deste imenso edifício é uma experiência incomparável, que poucos têm coragem de enfrentar. A Torre de Macau é um verdadeiro paraíso para quem gosta de emoções fortes. Aqui, você pode passear pela borda do deck de observação com um abismo sob os seus pés, ou você pode subir na ponta da torre e fazer uma selfie de tirar o fôlego. Obviamente, os responsáveis da atração turística afirmam que os saltos e outros entretenimentos são absolutamente seguros. Bem, achamos que não precisamos explicar qual é o perigo aqui, não é mesmo? Crocosaurus Cove. Os crocodilos de água salgada são os maiores representantes de sua família. Eles são animais mortais. O comprimento do corpo deles pode atingir 7 metros e não é raro que seu peso chegue a 2 toneladas. O comprimento de seus dentes pode alcançar os 9 centímetros e, como se não bastasse, o crocodilo de água salgada é provavelmente o dono da mordida mais forte do reino animal. Quando suas poderosas mandíbulas se fecham, a sensação é praticamente a mesma de ser esmagado por um peso de 3 toneladas e meia. É justamente esta a espécie que mais ataca humanos. Assustador, não é? Agora imagine que esse monstro está nadando a alguns centímetros de você. Você pode não acreditar, mas esta é uma atração turística de verdade. Você pode passar por essa experiência na Austrália, na cidade de Darwin, no norte do país. Crocosaurus Cove é o nome desse parque em que todos podem dar uma olhada de perto nos crocodilos. Os mais corajosos podem até mergulhar na chamada cápsula da morte. Os crocodilos são animais incrivelmente inteligentes. Eles sabem que não serão capazes de tirar as pessoas de dentro dessa caixa. Portanto, eles não mostram muita agressividade. Mas e se as coisas saírem mal? Em 2011, um incidente já ocorreu. O cabo da cela simplesmente quebrou, mas felizmente tudo se resolveu antes que alguém se ferisse. Indo com o fluxo. As pessoas que praticam caiaque geralmente são bastante corajosas. Primeiro você precisa sair de casa e passar muito tempo na estrada, o que por si só já é um feito. Bem, e em segundo lugar, os caiaquistas enfrentam a natureza em uma de suas manifestações mais desenfreadas. Centenas de milhares de litros de água se movem a uma velocidade absurda, mas eles conseguem atravessar esses rios com a ajuda de uma pequena embarcação. Mas mesmo entre os fãs de caiaque, existem algumas pessoas mais insanas. São esses que estão na tela. Nosso mundo é enorme e interessante, e ele oferece muitas oportunidades, inclusive para a prática do caiaque. News Bluff e Tree Trunk Gorge, na Nova Zelândia. As Cataratas do Reino, na Suíça. New Scott Reef, nos Estados Unidos. E as Cataratas Great Banana, no México, são alguns dos locais considerados os mais perigosos do mundo para descer de caiaque. Um simples erro pode levar à morte. Os corajosos atletas precisam pular de rochas, combater as ondas, manobrar com confiança entre as enormes pedras. E mesmo assim, muitas pessoas de todo o mundo continuam visitando esses lugares. Trolltunga. O surgimento e o rápido crescimento da popularidade do Instagram mudaram o mundo e, ao mesmo tempo, a maneira como as pessoas pensam. Estamos cada vez menos interessados em segurança. O mais importante é atingir a meta de fazer aquela cobiçada foto. A Trolltunga, ou Língua do Troll, é uma formação rochosa a uma altitude de cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. Nos últimos 20 anos, o local se tornou um ícone nacional, além de uma das principais atrações da Noruega. Cerca de 100 mil pessoas visitam este local anualmente. O fato de que o caminho até a rocha é exaustivo, moderadamente perigoso e leva 12 horas, não parece incomodar ninguém. Assim como não incomoda que estar nessa língua é muito, muito perigoso. Não acredita? Pois deveria. No dia 5 de setembro de 2015, uma garota caiu desse penhasco. Ela não teve a menor chance de sobreviver. E embora esse seja o único caso registrado, é pouco provável que essa turista tivesse suspeitado que ela não voltaria daquela viagem. Excursões de lava. A natureza, em sua forma mais selvagem e perigosa, sempre nos atrai. É assim que os humanos funcionam. Ficamos fascinados quando vemos algo tão poderoso e destrutivo. O Havaí é um lugar ideal para essas contemplações. Só não podemos nunca esquecer dos perigos que as forças da natureza escondem. As Ilhas Havaianas são compostas inteiramente de rocha vulcânica. Além disso, este lugar possui um vulcão ativo que está em erupção contínua desde 1983, mas é uma erupção um pouco diferente. Em vez de liberar pilares de poeira, fumaça e pedras para cima, o vulcão faz com que a lava se infiltre através de rachaduras e falhas. O fenômeno continua sendo mortal, mas um pouco menos perigoso do que uma erupção típica. Então, não é muito surpreendente que isso tenha se transformado em uma atração turística. Qualquer um pode passear entre os quentes fluxos de lava. Para isso, existem até excursões em barco. Pode parecer que elas são muito mais seguras, mas não. No ano passado, durante um desses passeios, 23 passageiros de uma embarcação turística ficaram feridos. O vulcão cuspiu um monte de pedras incandescentes diretamente sobre as pessoas que navegavam perto demais.
Encontro com tubarões. Honestamente, temos dificuldades em entender o que leva as pessoas a concordarem voluntariamente em enfrentar predadores mortais cara a cara. Adrenalina e paixão por emoções fortes, por outro lado, não são tão difíceis de entender. Mas será que essas emoções realmente valem a exposição da vida a tanto risco? Nadar com tubarões em uma gaiola é uma atividade que foi inventada há muito tempo. Os turistas vestem uma roupa especial, recebem um equipamento de mergulho ou um tubo de respiração, são colocados em uma gaiola e depois submersos na água. Antes disso, uma isca é colocada na água, cujo cheiro atrai predadores por todos os lados. Assim, a atração começa. Um tubarão de 5 metros com dentes gigantes circula em volta da gaiola onde estão pessoas, periodicamente tentando entrar nela. O grau de perigo desse tipo de entretenimento depende da fome do predador, mas em geral, como em qualquer outro caso, algo sempre pode dar errado. Por exemplo, a gaiola flutua devido a tanques de ar. Um tubarão poderia mordê-los e, se isso acontecesse, a gaiola iria para o fundo do mar. As barras ou portas podem quebrar. Em 2016, foi registrado um caso em que o tubarão ficou preso na gaiola, como em uma armadilha, e não conseguiu sair. O homem que estava naquela jaula sobreviveu apenas por algum milagre. King da Ka. Que tal dar uma última olhada em uma outra atração turística assustadora e perigosa criada pelas mãos humanas? As pessoas que concordam em andar na King da Ka experimentam os 28 segundos mais emocionantes de suas vidas. Esse é o tempo que dura essa viagem de tirar o fôlego e cheia de emoções. Primeiro, o carrinho com as pessoas em seu interior acelera a uma velocidade de 206 km por hora em apenas 3 segundos e meio. Ao mesmo tempo, sobe a uma altura de 139 metros. Depois, segue para uma descida rápida de 127 metros. Durante o passeio, o carrinho fica girando 360 graus em torno de seu próprio eixo. A King da Ka é a montanha-russa mais alta e mais rápida do mundo. A atração está localizada no parque de diversões Six Flags Great Adventure, em Jackson, Nova Jersey, e é um prato cheio para os corajosos. Por hoje é só, amigos. Até a próxima. Tchau!